Bom dia a todos, meu nome é Henrique Almeida Bortes, sou aluno do curso de graduação em odontologia da Universidade Federal de Pelotas, também sou bolsista de iniciação científica CNPq e apresento o estudo Impacto da qualidade de vida relacionada à saúde bucal e sequelas da Covid-19, um estudo transversal, orientado pelo professor e doutor Francisco Wilker Muniz. Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a Covid-19 como uma pandemia. De lá para cá, até os dados atualizados de maio de 2025, o vírus SARS-CoV-2 infectou cerca de 776 milhões de pessoas e causou mais de 7 milhões de mortes globalmente. Apesar de que o fim do período pandêmico tenha ocorrido, os efeitos da Covid-19 ainda persistem. A literatura demonstra que sequelas ou até mesmo sintomas persistentes, mesmo após a infecção, ainda são recorrentes. Exemplos de dispneia, fadiga, dores de cabeça e até mesmo algumas de origem bucal, como xerostomia e digeusia. Embora os impactos a longo prazo não estejam totalmente elucidados, a literatura já demonstra que essas comprometem significativamente a qualidade de vida desses indivíduos, reduzindo principalmente a capacidade funcional e até mesmo o agravamento de condições de saúde mental. No entanto, ainda há uma lacuna significativa a ser abordada referente a esse comprometimento e a sua relação com saúde bucal. Portanto, o objetivo do trabalho é avaliar a associação entre sequelas da Covid-19 e o impacto na qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Isso foi conduzido um estudo transversal na Faculdade de Odontologia da UFPEL, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da própria universidade, e lembrando que todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, TCLE. Os critérios de inclusão da nossa pesquisa era diagnóstico positivo de Covid-19, confirmado por teste PCR, idade maior ou igual a 35 anos e pelo menos 8 dentes permanentes em boca. A seleção desses indivíduos foi feita de forma aleatória, utilizando dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas, e os dados desses indivíduos foram organizados em 130 caixas numeradas. Através do site random.org, 20 caixas foram selecionadas e foram contatados apenas aqueles que atendiam os critérios de inclusão da nossa pesquisa. A coleta de dados se deu por meio da aplicação de 2 questionários, que foram conduzidos por 2 entrevistadores calibrados. O primeiro questionário avaliava dados sociodemográficos, socioeconômicos, médicos e comportamentais, variáveis como idade, cor da pele, renda, sexo, estado civil, status tabagistas, presença de alguma doença sistêmica, o tempo desde o diagnóstico de Covid-19, o tempo desde a vacinação contra a Covid, se teve alguma hospitalização frente à infecção e também, por último, a presença do desenvolvimento de sequelas pós-infecção. O segundo questionário é o Oral Health Impact Profile. É um questionário fundamentado pela OMS que busca quantificar o tamanho do impacto que distúrbios orais afetam a vida desses indivíduos. O questionário é composto por 14 perguntas e as respostas dos indivíduos são realizadas de acordo com uma escala Likert. E a pontuação final de cada indivíduo pode variar de 0 a 56, sendo uma pontuação mais próxima de 56, pode-se considerar um maior impacto na qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Portanto, o desfecho do nosso estudo foi definido pela soma das pontuações respondidas nesse segundo questionário e pela prevalência de impacto considerado na qualidade de vida relacionada à saúde bucal. E o impacto ele foi considerado presente sempre quando o participante respondeu quase sempre ou sempre a pelo menos uma das 14 perguntas do Oral Health Impact Profile. Com isso, 182 indivíduos estavam elegíveis, no entanto, 52 foram excluídos, restando 130. Desses, 5 foram não respondentes a pelo menos um dos questionários, totalizando uma amostra de 125 indivíduos incluídos. Desses 125, 74 relataram ter tido algum desenvolvimento de sequelas após a infecção por Covid-19. Além disso, 38 indivíduos, entre os 55 que relataram a prevalência de impacto na qualidade de vida relacionada à saúde bucal, também relataram o desenvolvimento de sequelas pós-infecção. Além disso, 20 indivíduos relataram o desenvolvimento de sequelas relacionadas ao sistema estomatognático. Em relação à distribuição da frequência das sequelas da Covid-19 relatadas pela nossa amostra, a gente classificou basicamente em 2 grupos, sistêmicas e orais. A gente pode ver que a perda de memória foi a sequela mais prevalente entre os indivíduos, e a oral mais prevalente seria a mobilidade dentária, com 11 indivíduos relatando pós-infecção. A perda de memória foi a nossa sequela mais prevalente. A literatura sugere que com o avanço da idade os indivíduos tendem a experimentar um maior grau de comprometimento cognitivo. Isso implicaria também em episódios de perda de memória. Isso é consistente com a faixa etária média da nossa amostra, que é de aproximadamente 50 anos. Um estudo norte-americano também nos aponta que indivíduos que enfrentam esse comprometimento cognitivo referente à memória, como, por exemplo, indivíduos com Alzheimer, tendem a ter uma maior dificuldade de manter boas práticas de higiene e até mesmo necessitando de auxílio de outra pessoa, o que poderia implicar na saúde bucal. Essa dificuldade também é observada nos indivíduos que relataram fadiga persistente. O cansaço físico e mental impacta de maneira significativa as atividades diárias desses indivíduos que antes eram realizadas sem nenhum comprometimento. E isso, claro, inclui as práticas de higiene. Outra sequela bem prevalente foi a anosmia, caracterizada pela perda do olfato, e digeusia, caracterizada pela distorção ou perda parcial do paladar.
Essas alterações sensoriais impactam diretamente a dieta do indivíduo, reduzindo o apelo por alimentos nutritivos e estimulando os alimentos ultraprocessados e ricos em açúcares, uma forma de recompensar essa redução do prazer ao comer. 15% da nossa amostra relatou ter tido desenvolvimento de mobilidade dentária. Embora não haja evidência direta entre Covid-19 e mobilidade, um estudo caso controle demonstrou que infecções por Covid-19 poderiam ter sido facilitadas devido a condições periodontais pré-existentes. A doença periodontal é uma inflamação crônica dos tecidos periodontais, caracterizada pelo aumento de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 6 e 7, fator de necrose tumoral. Já esse segundo estudo demonstrou que pacientes com infecção por Covid-19, especialmente aqueles com comorbidades, apresentam uma resposta imunológica exacerbada, marcada pelo aumento sistêmico dos mesmos mediadores químicos da periodontite, podendo assim se hipotetizar que condições inflamatórias crônicas poderiam ter sido exacerbadas devido a essa resposta imunológica frente à Covid-19, aumentando o grau de destruição tecidual e podendo resultar em mobilidade dentária. Com tudo isso em mente, quando a gente observa nossos desfechos na análise bi multivariada, a prevalência de impacto presente no grupo de sequelas de origem bucal teve uma razão de prevalência significativamente maior quando comparado ao grupo sem sequelas, de 2,25 na bivariada. Na multivariada, já com os fatores ajustados, ainda se manteve significativamente maior. Segundo desfecho, que é a soma dos scores do Oral Health Impact Profile, a gente consegue ver que o grupo com sequelas desenvolvidas já tiveram, na multivariada, uma razão de taxa significativamente maior. E quando a gente especifica esse grupo, tanto na bi e na multivariada, a gente consegue ver que o grupo de sequelas de origem bucal tiveram uma razão de taxa ainda maior, de 3,35 e 2,38, respectivamente. Como conclusão do nosso estudo é que indivíduos com sequelas da Covid-19, especialmente aquelas de origem oral, apresentaram uma pior qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Essas foram minhas referências. Muito obrigado a todos.